Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Terça-feira, 7 de fevereiro, mais um dia em que o capixaba se pergunta: quando a vida vai voltar ao normal? Todos estamos pagando um preço com o nosso bem mais precioso, a liberdade e o direito de ir e vir. Quem pode continua trancado em casa com medo da violência. Esse é o cenário da manhã na Grande Vitória. Lojas, escolas, postos de saúde fechados, ruas desertas e porta de delegacia lotada. São dezenas de vítimas que tiveram os veículos roubados. E as imagens estarrecedoras não param de nos espantar. Lojas, supermercados sendo saqueados, gente saindo com carro lotado de mercadorias roubadas e até crianças participando de ações criminosas. À noite, o Exército ocupou a Grande Vitória. Os homens das Forças Armadas foram aplaudidos nas ruas, mas também não deram conta de conter a violência. Carros roubados foram usados para arrombar lojas e bandidos também provocaram pânico, dando tiros para o alto no meio das avenidas. A terça amanheceu sem ônibus, mas com o Exército nas ruas, os rodoviários decidiram voltar ao trabalho aos poucos. Mas passageiros continuam na incerteza. Nem todos os bairros contam com os coletivos. Mulheres e amigos de PMs continuam na frente dos batalhões. Hoje, alguns militares tentaram deixar o quartel sem sucesso. E o caos na segurança pública em efeito cascata. Gente de bem que passa mal e fica horas à espera de socorro médico. O SAMU só atende ocorrências com escolta policial. Mas cadê a polícia? O TN traz ainda ofertas de emprego. E mesmo num clima incerto, começamos a falar de carnaval. Tem dicas de fantasias que você pode improvisar em casa mesmo. Luísa Dyer faz a produção para você arrasar na folia. A gente volta já, não saiam daí. E aí, pessoal, já estamos de volta e chegamos ao quarto dia de um mês que vai ficar marcado na história do Espírito Santo, sem policiais militares nas ruas. Isso mesmo, ontem o Exército começou a ocupar bairros da Grande Vitória. São 200 homens, outros 400 ou outros 800, devem chegar ao estado ainda hoje. Mas a população ainda se sente acuada. Comerciantes com medo de abrir as portas. As ruas estão praticamente desertas. Movimento mesmo só na porta da delegacia. Muita gente tentando registrar o roubo de veículos. Em um único dia, foram 200 ocorrências. Logo cedo era esse o movimento que se via pelas ruas da capital. Pontos de ônibus vazios. Quem precisou sair para trabalhar tirou o carro de casa ou apostou na carona. Ainda inseguros, muitos comerciantes permaneceram de portas fechadas, assim como as escolas e os postos de saúde. Dona Maria, que precisa de um exame urgente, voltou para casa sem atendimento mais uma vez. Eu vim marcar uma consulta urgente. E eu cheguei aqui, estava fechado, o papel estava indicando aí que não ia abrir. Quem precisou registrar o roubo de veículos também ficou na mão. Esse comerciante e os familiares dele tentam desde ontem registrar o roubo da caminhonete da empresa, mas o plantão especializado está fechado. Nós estamos aqui, deu das 10 horas de ontem, não fomos atendidos, estamos aqui a noite toda aqui, só trocamos de roupa, tá? E nada de atendimento. Frustrado e assustado, o comerciante da Serra conta como o estabelecimento dele foi invadido por criminosos à luz do dia. Eles saíram de lá deixando um prejuízo de mais de R$60 mil. Chegou 3 pessoas armadas e nos renderam, colocou a gente para deitar no chão, os funcionários, nos humilharam com armas e levaram a nossa caminhonete, geladeira, televisão, DVDs, ventiladores, alianças, celulares e foi um terror. Dona Ângela também deu de cara com as portas. Ela teve o carro levado em assalto na tarde de ontem em Cariacica e viveu momentos de terror nas mãos dos bandidos. Eu não estou chorando pelo carro que levaram, que é bens materiais. Foi o filme de terror que eu passei. Foram 5 na minha frente. Enquanto o número de vítimas aumenta, outra situação se torna bastante comum pelas ruas. Carros roubados, utilizados em crimes e abandonados em seguida. Como esse aqui, olha, abandonado na Marechal Campos, depois que os criminosos sofreram um acidente. Esse aí tentou ultrapassar pela direita aqui, pelo canto, esse aí deu de cara com um carro estacionado. Bateu, rodou na pista, saíram dois rapazes de dentro dele
armados, entraram no outro carro que parou, né? Na hora da batida o outro carro parou e saltaram do carro, entraram no outro e foram embora. Na Avenida Vitória, esse banco foi depredado e próximo dali, na Marechal Campos, um supermercado foi saqueado durante a noite. Eu vi, foi muita criança e mulheres. Talvez nem bandidos são, entendeu? Agora, que ponto que chegamos ao nosso estado, né? Pela manhã, a situação parecia outra. A presença do Exército nas ruas em patrulha era para uns um alívio. Ameniza um pouco. Mas, para outros, a atuação dos militares das Forças Armadas é a certeza de que só a sensação de segurança ainda não é o suficiente para que a vida volte ao normal. Acho que é muito pouco, entendeu? Da Polícia Militar, que tinha 3 vezes mais, não está resolvendo, imagina o Exército com pouca gente. É a pergunta que a gente está se fazendo, né, Torino? Quando é que a nossa vida vai voltar ao normal, né? Está longe ainda, viu? Esse clima de guerra está assustador mesmo. A Polícia Civil disse que o atendimento na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos está normal e foi reforçado. O número total de ocorrências ainda não foi fechado. Pois é, o reforço da força-tarefa nas ruas deve chegar a 1.200 homens. Um número bem abaixo do contingente de policiais militares, né? São 10.000 em todo o nosso estado. Só na Grande Vitória, 2.000 circulam todos os dias, segundo o comando da Polícia Militar. No interior do estado, a situação também é crítica. Em Cachoeiro de Itapemirim, várias lojas foram saqueadas. Bandidos corriam pelas ruas para carregar os produtos roubados. Olha, e como se isso tudo não fosse o cúmulo do absurdo, olha só. Teve gente flagrada com o carro cheio de mercadoria roubada. Aqui em Vitória, um supermercado foi saqueado. Até crianças participaram da ação criminosa. Horrível. A cena absurda chama a atenção. Uma multidão invade a loja no centro de Cachoeiro. Tudo é registrado por um morador. Neste outro vídeo é possível ver várias pessoas correndo. Eletrodomésticos são levados e o mais absurdo, os objetos roubados são colocados em carros que estão estacionados em frente às lojas. Em outra parte da cidade, mais uma loja é arrombada. Quem faz as imagens fica impressionado com a cena. Estão saqueando aqui Eletrocity nesse exato momento. Nunca pensei em ver um trem desse na minha vida. Cena que foi vista durante todo o dia. O corre-corre é para conseguir levar a maior quantidade possível. Quem teve o comércio invadido ficou revoltado. Eu e meu marido, a gente sempre trabalhou muito para ter as coisas, mas não sobrou nada. Nada mesmo. O mesmo aconteceu em Vitória. Este supermercado na Ilha de Santa Maria foi saqueado. Mulheres, crianças e adolescentes participaram da ação criminosa. Carrinhos com produtos foram levados. Vitória ficou um caos mesmo, pegando tudo que tem direito em supermercado. O prejuízo só não foi maior graças à intervenção da Polícia Civil, mas o rastro deixado pelos criminosos ficou na entrada do estabelecimento. Cenas absurdas, chocantes, que demonstram a certeza da impunidade. Incrível, né? Mas o que chama a atenção, de fato, é que o que a gente observou, e crianças, mulheres, gente ditas de bem, participando dos saques. Isso lamentável, incrível. Quando você vê uma situação de roubo e você participa dela, isso é hipocrisia. Quem arromba é ladrão. Quem vai lá saquear está participando da ação. Também é um criminoso e merece justiça, sim. É um absurdo isso que você faz. Que educação que uma mãe dessa dá para um filho? O que vai cobrar do filho depois quando vier do colégio com a calculadora que roubou do amiguinho? Será que fica batendo palma? Meu filho, você fez muito bem. Educação errada. Muita gente está dando por aí, viu? Isso é um absurdo e eu fico babando de muita chateação. Já não basta toda a tristeza que a gente está vivendo, Federação né? do Comércio A Federação do Comércio estima que 120 lojas foram alvo de bandidos. O prejuízo já passa dos 4,5 milhões de reais. Alguns comerciantes pensam até em mudar de ramo. Que triste isso, né?
O Exército ocupou a Grande Vitória e mesmo com homens nas ruas, a noite foi de muita violência. Até carros roubados foram usados para arrombar lojas. Bandidos também provocaram pânico, dando tiros para o alto e promovendo tiroteio. O ministro da Defesa veio ao estado para anunciar a intervenção da Força Nacional. Veja aqui, ó. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, chegou no Palácio Anchieta, em Vitória, no fim da tarde desta segunda-feira, onde se reuniu com representantes das forças de segurança e do governo do estado. O encontro foi para anunciar oficialmente que 1.200 homens das Forças Armadas e Nacional estarão nas ruas de todo o Espírito Santo para garantir a segurança dos capixabas. Em atenção à solicitação do governador César Colnago, o presidente Michel Temer determinou o emprego das Forças Armadas na garantia da lei e da ordem aqui no Espírito Santo. E nós já estamos nas ruas, as Forças Armadas já estão nas ruas, e eu quero dizer, na nossa determinação inflexível de atendendo ao pedido do senhor governador e também da população de Vitória e do Espírito Santo, a nossa determinação inflexível de restaurar e recuperar a normalidade. As medidas nesse primeiro momento são para diminuir os números da violência. Desde o início da manifestação promovida por familiares de policiais militares, o aumento dos índices é alarmante. Em 3 dias foram registrados 63 homicídios só na Grande Vitória. Para o governo estadual, a situação é grave e merece total atenção. O quadro é um quadro grave, é um quadro que nós estamos pedindo à União, assim como liguei para os prefeitos da Grande Vitória, os 3 que têm guarda municipal, para que colocassem as suas guardas em plena atividade, em pleno potencial que eles têm, mas falei com o ministro, é insuficiente em função de que o nosso efetivo é muito superior, né? E com certeza nós vamos aí com esse encaixe da Força Nacional e das Forças Armadas, dar uma possibilidade muito maior de restabelecer a ordem, de restabelecer um serviço essencial à população. Enquanto os comandos se reuniram, homens do Exército tomavam as ruas. Só ontem à noite foram 200 militares que se dividiram entre os municípios da Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica. O patrulhamento se concentrou em regiões onde foram registrados os maiores números de assaltos e arrombamentos a estabelecimentos comerciais. Para os moradores, uma visita mais do que esperada. Infelizmente, foi tarde, mas ainda bem que está em tempo, né? Eu vejo uma irresponsabilidade do governo em um país em onde defende-se a democracia, onde estamos vivendo um regime democrático, precisarmos colocar exército na rua. Mesmo com a presença do exército, vários crimes foram registrados durante a noite. Bandidos que invadiam lojas usando carros roubados e chegavam a dar tiros para o alto para impedir que qualquer pessoa tentasse intervir. No centro de Vitória, um grupo de jovens foi contido por pessoas que passavam pelo local. Meninos e meninas com mochilas vazias e armados com pedras. Um dos envolvidos tinha apenas 10 anos. Pelas ruas, quase não se via movimento. Poucas pessoas arriscaram sair de casa. Segunda-feira, 9h30 da noite e quase ninguém na rua. Nós estamos na Avenida Dante Michelini, uma das principais vias da capital capixaba. Esse cenário se repete em quase todos os municípios do estado. Cidades completamente vazias e entregues aos criminosos. De dentro das residências, moradores registraram a ação de bandidos em várias cidades. Flagrantes que apenas aumentam o desespero de quem já se sente refém de uma situação que parece ter fugido do controle. Raul Jungmann acredita que, junto com o governo do Espírito Santo, cenas como essas registradas pela população devem acabar. O ministro declarou que o número de homens nas ruas pode aumentar de acordo com o planejamento feito pelo Estado e que a ordem pública deve ser reestabelecida imediatamente. Nós estaremos dinamicamente, seja em postos, seja em situação de deslocamento, seja através de patrulhas móveis, seja através de patrulha estática, nós estaremos em conjunto com as polícias locais assegurando uma melhoria e, sem sombra de dúvida, a recuperação da tranquilidade e da normalidade em Vitória e aonde se fizer necessário. Nós estamos tendo mesmo uma semana de feriado forçado. O ministro da Defesa voltou ontem mesmo para Brasília. A Grande Vitória amanheceu sem ônibus hoje cedo. Os coletivos voltaram a rodar por volta das 9 da manhã.
O Sindicato dos Rodoviários prometeu colocar 40% da frota na rua. A previsão era de que os coletivos circulassem até às 7 da noite, mas teve passageiro que encontrou dificuldade para encontrar ônibus em alguns terminais. Veja só. Os ônibus do sistema Transcol voltaram a rodar na Grande Vitória, isso por volta das 9 horas da manhã. Mas apenas 40% da frota e com a promessa do governo de que haveria segurança dentro dos terminais e em pontos estratégicos da região metropolitana. Nós tivemos uma reunião com a CETURB e o GVBus, onde a CETURB relatou que tem os policiais, tem o Exército dentro dos terminais. Realmente eu pedi a alguns diretores que fosse lá dentro dos terminais. Pedimos que em alguns bairros, igual a grande região da Terra Vermelha, tivesse também a presença do Exército, que os ônibus não passassem no Ferroz, nem em Vila Nova do Colário, não entrassem lá dentro, passassem por fora. Algumas medidas de segurança para a gente tentar voltar, né, aos poucos para a rua, porque a gente sabe que sem os ônibus o trabalhador não consegue chegar a lugar nenhum. Mas em alguns terminais pelos quais passamos, a situação não era bem assim. Pois é, esse é o terceiro terminal rodoviário que a gente visitou aqui na Grande Vitória, sem a presença do Exército. O pessoal de lá de dentro diz que eles estiveram sim aqui, mas só até as 9 horas da manhã. Por enquanto está difícil, né? Agora a gente ouviu falar que os ônibus estão voltando, mas por enquanto está difícil para chegar no trabalho. A previsão dos rodoviários era de rodar até as 7 da noite e a continuidade do serviço para os próximos dias teria como base a experiência de hoje. Eu acredito que deve voltar às ruas 40%, que deve ser o suficiente para atender. Como nós não trouxemos a sociedade para a rua, tem muita pouca gente, as lojas estão tudo fechadas, né? A gente sabe que não vai ter fluxo de passageiro para isso. Mas pelo visto... A pessoa falou lá, o ônibus começou a rodar e cadê? Não tem, eles dão informação errada. Que transtorno, hein? E olha, o Sindicato dos Bancários orientou que as agências continuassem fechadas hoje. Lojas do Shopping Vitória vão funcionar como aos domingos até às 3 da tarde. E os órgãos públicos, como o Tribunal de Justiça, Ministério Público e prefeituras, também suspenderam o expediente. Gente, o caos da segurança pública traz reflexos até para a área da saúde. 2 homens passaram mal em Vila Velha, caíram, bateram a cabeça no chão e sangravam muito. Os moradores ficaram desesperados e chamaram o SAMU e foram informados de que as ambulâncias só saem com escolta policial, mesmo não tendo polícia militar nenhuma nas ruas. Este homem caiu, bateu a cabeça, não para de sangrar. Ele está deitado numa calçada, na Avenida Carioca, logo na chegada em Vila Velha pela Terceira Ponte. Os moradores disseram que chamaram o SAMU, mas a resposta foi surpreendente e revoltante. As ambulâncias só podem sair com escolta policial. Mas como? Se a própria PM não está na rua? Quis conferir. Segunda vez que nós estamos ligando aí que precisa de uma ambulância para vir tratar esse senhor aqui. Já ligaram. Então é só aguardar, tá? Não, mas disseram que a ambulância não viria por conta de... que ela... De escolta policial, é isso mesmo? Mas deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se você sabe, o Espírito Santo está com a Polícia Militar em greve. Sim, então a ambulância só vai se tiver algum organismo de polícia que possa escoltar. Se não tem escolta, não tem atendimento, senhor. Então vocês vão deixar o senhor morrer aqui? É isso? A gente está preparado para poder fazer o atendimento, mas se não tiver escolta, a gente não pode colocar em risco a nossa equipe. Gleides cuidou do idoso desde que o encontrou caído na calçada. Ele estava tonto, né? Vindo tonto, ele já tinha caído. Aí nós descemos para socorrê-lo. A gente fica muito triste, né? Tá vendo que a vida do ser humano tá banalizada. E depois de 40 minutos que o senhor caiu, bateu a cabeça, está perdendo sangue ali há 40 minutos, a Guarda Municipal aqui de Vila Velha, que chegou na situação e vai socorrer esse idoso. Mas a Guarda Municipal chegou e ajudou a pressionar o SAMU. Mais de 1 hora após a primeira ligação, a ambulância apareceu e o homem foi socorrido. Mas o descaso continuou. A 200 metros daqui, um outro senhor ferido precisando de ajuda. Numa situação aparentemente mais complicada, já que o homem estava apresentando sinais de convulsão. Ele caiu aqui, caiu, bateu com a cabeça, fez aquele rombo ali. Assim como no outro caso,
a longa demora. E se não vier logo, ele não vai aguentar não. E neste segundo caso, aqui na Avenida Luciano das Neves, os próprios guardas municipais já ligaram mais de 3 vezes lá para o SAMU. Mas até agora, 40 minutos depois, a situação continua a mesma. Ou melhor, pior, porque a vítima está tendo constantes convulsões, o que está deixando apreensivo os guardas municipais. Quanto absurdo, meu Deus. Os 2 homens não foram vítimas de violência e nem estavam em área de confronto de bandidos. Será que precisa mesmo escolta para esse tipo de atendimento? E é o cidadão de bem quem deve ficar agonizando à espera de socorro? Bom, o informou que desde a implantação do serviço, todos os atendimentos das vítimas de violência são feitos mediante apoio policial. Sobre os casos que mostramos, disse que vai apurar por que essa medida foi levantada, já que os homens não sofreram violência alguma. O segundo senhor que vimos na reportagem, depois da longa espera, também acabou sendo socorrido pelo SAMU, graças a Deus, ainda bem. Dar uma pausa nessa situação caótica, absurda, de tanto sofrimento que estamos vivendo, para falar de emprego. Há vagas para assistente contábil, auxiliar de farmácia, técnico em química, profissional de televendas e assistente fiscal. Cadastro no site centerrh.com.br. E as manifestações de parentes de policiais militares na frente dos batalhões continua. Viaturas ainda são impedidas de seguirem para as ruas. Hoje, policiais militares tentaram deixar o quartel e o batalhão de missões especiais, mas não tiveram sucesso. Mais um dia de ocupação das entradas dos batalhões. A porta do quartel do Comando Geral da Polícia Militar em Maruípe, Vitória, continua bloqueada, assim como o portão do Batalhão de Missões Especiais. Hoje pela manhã, 5 viaturas com equipes de policiais tentaram sair, mas foram impedidos. Eles conversaram com as manifestantes e mostraram uma ordem de serviço, mas não conseguiram ir para as ruas. A gente está com esse efetivo para poder ir para a rua por conta do cumprimento dessa ordem de serviço número 009 do CPOE. Sim. Beleza? A gente tem que fazer patrulhamento nas imediações no município de Vila Velha, no município de Vitória. Sim. Nós temos que ofertar essa proteção à sociedade, que vocês estão vendo o que está acontecendo. Sim. A gente está com esse efetivo para poder ir para a rua. A gente só quer trabalhar, só isso. Nós também queremos para nossas casas descansar, mas o secretário tem que vir para acertar com a gente, né? Vamos negociar. Precisamos negociar. Mais nada. Ontem o secretário conversou com as senhoras à noite. Não chegaram. Não deu nada. As mulheres e familiares dos policiais militares disseram que não vão sair das portas dos batalhões até que haja uma conversa sobre os motivos da manifestação. Algumas que foram chamadas para falar com representantes do governo disseram que estavam sendo coagidas. Por isso, elas só vão aceitar uma conversa, negociação ou proposta se o secretário de Segurança Pública vier até aqui, na porta do quartel. A posição do governo é não negociar enquanto os portões não forem liberados. A Justiça decretou a ilegalidade do movimento e estipulou uma multa caso não chegue a um fim, mesmo o sindicato e as manifestantes afirmando que eles não têm ligação. Enquanto isso, soldados do Exército estão nas ruas da Grande Vitória. Nesta manhã, um grupo de militares parou na Avenida Maruípe, próximo ao Hospital Santa Rita, na capital. A ordem é circular pela cidade e fazer paradas estratégicas. Com a presença deles, as pessoas dizem que sentem um pouco mais de segurança. Você acha que o Exército na rua vai melhorar a situação? Vai, a Força Armada. Bom, muito bom. Por quê? Segurança, né, pra gente por aí, anda pra lá e pra cá. E secretário André Garcia, até quando isso vai continuar? Nós tentamos falar com a assessoria hoje do André Garcia. Pedimos, inclusive, uma entrevista com o secretário, mas não tivemos retorno. Não tivemos retorno algum. E a gente precisa dessa resposta para dar ao nosso público, para dar para o povo, que é exatamente o que todo mundo quer saber. Verdade? Quando é que a vida vai voltar ao normal? Quando? Ó, a escola continua fechada, apesar do Exército, Força Nacional, mas a escola continua fechada, bancos fechados, orientação de comércio fechado. E aí, quando é que o povo vai poder ir para a rua? André Garcia, essa é a resposta que a gente precisa. Dê atenção ao Tribuna Notícias, tem muita gente assistindo nesse exato momento. Tentamos e não conseguimos. Estamos aqui esperando, tá? Os números são assustadores.
Em 3 dias foram registrados 63 assassinatos no Espírito Santo, registrados, fora aqueles que você desconhece, que nós desconhecemos ainda. Os dados são do Sindicato dos Policiais Civis, Ingrid. Pois é, o reflexo foi uma sobrecarga em hospitais e pronto atendimentos. Profissionais da saúde trabalham em meio à tensão e chegam a ser intimidados por bandidos. Verdade. O homem sai do carro desesperado e pede ajuda no pronto atendimento em Alto Laje, Cariacica. No veículo estava um menor de 17 anos baleado. O garoto foi ferido durante um tiroteio no bairro São Francisco, em Cariacica. Os caras chegou, passou um monte de vagabundo. Aí os caras, né, porque trocar tiro com os caras meteram bala. Aí tava ele e tava o meu filho lá também. Tomou um monte de tiro. A cada instante que passa, o desespero aumenta. No PA de Alto Laje, o atendimento a baleados só é realizado com a presença da Polícia Rodoviária Federal. Alguém me ajuda aqui, vem, Paola. A medida é para preservar a segurança dos funcionários. Esta mulher que trabalha no pronto atendimento contou que desde sábado não para de chegar gente baleada. Muita gente com medo, quem estava aí, quem está aí dentro, que está com seus parentes, né, pacientes aí, ficaram bastante com medo, porque está muito difícil. E os que chegaram baleados é porque, segundo quem traz, fala briga de tráfico, ou estava roubando no bairro, porque agora sem o policiamento, fica muito difícil para poder conter, né? E aí, como tem bastante armas por aí, eles acabam matando o outro. Já chegam alterados, né? E nem sempre entendem que o funcionário que está ali vai conseguir atender todo mundo numa hora só. Na linha de frente, lidando com a insegurança, profissionais da saúde afirmam que exercer a profissão é um risco de vida. Neste áudio que você vai ouvir agora, um médico de plantão relata que para atender baleados em um hospital da Grande Vitória, precisou da autorização de traficantes. Quando eu estava subindo, um cara de uma XCG preta com uma arma na mão me abordou, mandou abaixar a velocidade do carro, estava com os vidros abaixados, falei que era médico, subi. Agora chegou uma mulher desmaiada, abordaram os carros aqui embaixo da ladeira, no Alvorada, estão roubando os carros das pessoas que estão passando. A mulher estava numa caminhonete, tiraram ela e o marido de dentro do carro. Tá um inferno. Nós estamos assim à mercê da autorização, como nesse caso, do próprio bandido, né? Ele é quem autoriza se o médico vai poder exercer a sua atividade ou não. A nossa orientação é que esse médico, para poder sair de casa, ele saia com o mínimo de segurança, porque senão lá no hospital ele não vai conseguir nem salvar as vidas, porque quem está apavorado, amedrontado, com pânico na cabeça, dificilmente pode exercer bem o seu ofício em qualquer área de atividade humana. Em Vitória, o medo reflete em unidades de saúde fechadas, como a de Jardim Camburi. Na Praia do Suá, onde a movimentação de pessoas é intensa, não havia procura. Atendimento somente de urgência e emergência. Os médicos capixabas repensam a atuação no Espírito Santo diante de tanta violência. Eles estão revendo se vale a pena, porque vai embora o psicológico desse profissional e pode ir embora a própria vida. E o que é melhor? Exercer o seu ofício com dignidade ou salvar a sua vida. O adolescente baleado recebeu os primeiros atendimentos e foi transferido para o Hospital São Lucas. E hoje, o pronto atendimento de Alto Laje, em Cariacica, continua fechado. Continua fechado, tá? E ontem, mais uma vítima dessa onda de violência. O torneiro mecânico, prestem atenção, Almir Crisóstomo, de 57 anos, levava o filho para o trabalho em Jardim América, Cariacica, quando foi abordado por assaltantes e levou um tiro no peito. Ele chegou a ser socorrido, mas Ingrid e amigos não resistiu. Almir era irmão da vereadora Ilma Crisóstomo. E a situação não para não, tá? Em Linhares, norte do estado, bandidos roubaram um carro e abandonaram um corpo no porta-malas. O corpo foi encontrado nesse Gol que você vê nas imagens, no bairro Santa Cruz. É um Gol vermelho, tá vendo ali? O veículo tinha sido roubado horas antes e a polícia acredita que os criminosos iriam desová-lo num canavial da região. Mas no meio do caminho a gasolina acabou e os bandidos deram no pé. A vítima foi identificada como Breno e, segundo a polícia, tinha envolvimento com tráfico de drogas.
Agora vamos mudar um pouco de assunto, né? Ainda bem. Hoje tem aplicativo para tudo. Para bate-papo, pedir comida, remédio, serviço de transporte, celular na mão e tá feito o pedido. Simples e prático. Olha, e não para de surgir novidades nos celulares. Agora tem até aplicativo para lavar carro. Não sabia disso. É só agendar e o serviço vai até você. Tem gente que gostou tanto da ideia que resolveu investir no negócio. Em tempos de crise, oportunidade de renda, né? O negócio é organizado. Começa com investimento em produtos e equipamentos para lavar o veículo onde o cliente estiver. Com uma diferença, tudo o que é feito está sendo registrado neste aplicativo. Do chamado do cliente, pagamento do serviço, avaliação pelo cliente da limpeza e até a avaliação da conduta do cliente por quem presta o serviço. Você está em casa, deitado, no domingo, quer sair com o carro limpo, você baixa o aplicativo, chama e a pessoa vai na sua casa e deixa seu carro limpinho. Você está no escritório, no almoço, no trabalho, num prédio, você pode chamar a qualquer momento, agendar uma lavagem e a pessoa vai e lava seu carro. 100% ecológico, né? Não tem uso de água. Nessa reunião, os interessados tiram dúvidas do sistema. E aqui, do lado de fora, passam por uma aula prática, lavando um carro sem o uso de água. É uma tecnologia nova, um produto novo, que ele faz o encapsulamento da sujeira. Então, quando você aplica o produto na lataria, mesmo com areia, com barro, ele afasta a sujeira da lataria e com um pano de microfibra, você passa o pano e ele desgruda a sujeira do carro. A promessa é de um rendimento mensal de até R$6 mil nesse negócio. Pode ser mais, pode ser menos. Isso vai depender do que a pessoa está disposta a trabalhar. O lucro sobre toda a lavagem, o percentual dele é de 75% limpo, livre. Então, numa lavagem de R$100, por exemplo, ele leva R$75. O André, assim como os outros interessados, vieram saber mais. Ele já tem emprego, mas quer reforçar a renda mensal no período de folga. Os 2 dias na minha folga eu vou conciliar. E você está pensando em tirar quanto de lucro aí, hein? Na minha margem, uns 2 mil. Para começar, dá para a gente... Consegue levar na folga a lavagem dos carros? Já aprendeu tudo certinho? Sim, treinamento muito bacana e a gente está aí para atender os clientes. Quem não quer um dinheirinho extra, né? Para aderir ao serviço é preciso investir cerca de R$ 1.200. Informações sobre o projeto no site lavo.online. Hoje é terça-feira, 7 de fevereiro. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal Tribuna? Exército ocupa grande vitória. População já pode voltar às ruas, diz novo comandante da PM. Onda de saques em lojas e desespero nos bairros. 63 assassinatos em 3 dias no estado. E você vai ler ainda no Jornal Tribuna de hoje. No AT2, mulher tem que mostrar o que quiser. Mudanças na vacinação contra a febre amarela. E Moro deseja sorte ao novo ministro do STF. Olá amigos, no Espelho Meu de hoje vou mostrar como improvisar uma fantasia para o carnaval. Bom, a Thaís está aqui comigo e o primeiro look é um Mickey, um ratinho que faz super sucesso. A gente colocou o arquinho, fez uma maquiagem bem babado, aqui dá para pintar de pretinho também, fazer uns rabisquinhos também fica super legal. E pra roupa um croppedzinho preto que as meninas adoram e um short jeans altinho. Como já tem decote, já mostra um pedaço da barriga, o legal é esconder um pouco do umbigo pra não ficar assim tão chamativo, sabe? E o jeans é jeans, né? Todo mundo tem em casa e dá pra fazer aí também. Então a gente vai pro segundo look agora. A segunda fantasia de enfermeira, e pra isso eu coloquei um arquinho, um estetoscópio e um vestidinho branco, porque a enfermeira tem que estar de branco, né, gente? Aí vocês podem mudar, usar o que vocês tiverem em casa. Pode ser um shortinho também, um cropped, um vestidinho, um macacão, o que vocês quiserem. E no caso, eu vou usar o mesmo vestidinho como uma coelhinha. Então, vamos tirar aqui pra ele. E pra essa coelhinha eu vou colocar agora pra vocês uma inspiração de maquiagem, que fica lindo, gente. E também, eu sei que vocês adoram. E a segunda opção é uma improvisação pra fantasia de sereia, que é a minha grande aposta.
Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui, mas na semana que vem a Thaís volta, porque a gente vai ensinar a fazer essa maquiagem de sereia que eu mostrei agora pra vocês. Lembrando, é claro, que você pode participar do quadro mandando mensagem pelo Facebook, que é Dair Luiza, ou no Instagram, Luiza H. Dair. Até semana que vem! Só para descontrair um pouco, né? A gente merece também, né, dar aquela respirada. Por quê? Porque a seguir... A seguir, as últimas informações sobre a crise na segurança pública do Estado. Vivemos dias difíceis, viramos reféns da bandidagem e merecemos paz, não é mesmo, amigos? Amém. Olha, tem ainda novas vagas de emprego, a gente volta já já, agora 12h35. Até já, amigo. Estamos de volta com vagas de emprego no Cine da Serra para costureira, diarista, passadeira e barista. Cadastro no site cine.com.br. E a gente volta a falar sobre a insegurança aqui no nosso estado, o Espírito Santo. Mesmo com o Exército e a Força Nacional nas ruas, o capixaba ainda vive momentos de incerteza. Lojas foram saqueadas em todo o estado, você vê nas imagens, vários flagrantes foram feitos de norte a sul. Até agora, quase 70 pessoas foram assassinadas. Na Grande Vitória, os ônibus voltaram a circular hoje cedo. A promessa dos rodoviários era de rodar até às 7 da noite, mas alguns bairros ainda estão sem coletivos e eu acho que eles não devem nem aparecer. Aulas continuam suspensas. Unidades de pronto atendimento estão de portas fechadas, querida Ingrid. Pois é, a FEComércio orientou aos lojistas que não trabalhassem enquanto não houver segurança. A mesma orientação foi dada às agências bancárias. Hoje, a partir das 4 horas, chegam ao estado mais 380 homens do Exército. Alivia a situação, mas a gente espera uma solução efetiva. Quando a PM vai voltar às ruas? Que governo e policiais entrem num acordo e acabem com essa agonia que toma conta do Estado. Um Estado sem segurança alguma. Nós tentamos falar com o André Garcia, o secretário de Segurança, mas até agora... A gente não tem retorno. A gente realmente espera voltar à vida, porque a sensação que temos é que ela parou, não é mesmo? Isso e nem aí. Dentro de casa a gente tem segurança. Secretário de Segurança, nós estamos aqui à sua disposição. A hora que o senhor quiser falar com a TV Tribuna, ou Tribuna Notícias, estaremos à sua disposição, ok? Vem aí Débora Moraes e o Ronda Geral com mais informações também sobre esse caos que nós vivemos aqui no estado nesse início de ano 2017, que vai ficar na memória e marcado para todos nós capixabas. É isso aí. 7h20 da noite, Jorge Beach. Te espero com todas as informações também. E nós amanhã de volta, meio-dia em ponto, se Deus quiser. Com notícias melhores, né, gente? Ó, beijo, até amanhã. Tchau, queridos.